Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui de volta e poder meditar com você na Palavra de Deus. Quero meditar com você o que está relatado nos Evangelhos de Mateus 14 e São João capítulo 6. Ambos os Evangelhos trazem o relato da primeira multiplicação dos pães. Por que estou citando esses dois Evangelhos? Por conta da riqueza de detalhes que ambos os autores descrevem ao longo do relato. Encontramos aqui o relato em que Jesus, tão logo acabara de receber notícias de que João Batista havia falecido, ele se rumou ao deserto para meditar. É fato que ele estava com o coração apertado, pois acabara de perder o seu discípulo amado. E a multidão tão logo tomou conhecimento de que Jesus tinha ido para o deserto. Uma grande multidão o seguiu e chegou primeiro do que ele ao destino. E tão logo Jesus chegou àquele local e, ao ver a multidão, ele foi movido, ele foi possuído, diz o relato, de profunda, de íntima compaixão. Eu acho isso aqui o máximo, porque saber que creio e que sirvo a um Deus que me olha não para me acusar, mas para se compadecer de mim, é muito gratificante. Isso deve ser gratificante também para você, ao saber que Jesus te olha para as suas necessidades, para o profundo dos seus desejos, do seu sofrimento, interessado em te ajudar, para te condenar jamais, mas sim para te perdoar, para te abraçar, para te aconselhar, para te orientar, para te assistir, para te socorrer, para solucionar os teus problemas. Que Deus maravilhoso! Esse é o Jesus das multidões. Esse é o Jesus que não faz acepção de pessoas. Não importa se você de repente está ouvindo aí de um presídio, ou está aí talvez até com a cabeça entorpecida pelo uso de drogas, de bebidas alcoólicas, lançado aí em uma sarjeta, de repente desanimado da vida, pensando em tirar a própria vida. Desperta-te para Cristo, porque Ele está olhando para o seu sofrimento neste momento e o coração dele está possuído com aquele mesmo sentimento que o possuiu ao olhar para a necessidade daquela multidão. Jesus não só viu as necessidades, Jesus não só sentiu compaixão da multidão, mas Jesus também curou a multidão. Então, ele não simplesmente apenas está olhando para você, mas ele também está desejoso em trazer a cura para as suas feridas, em cicatrizar as suas feridas que ainda estão expostas, que ainda estão abertas pelos sofrimentos do tempo. E não importa há quanto tempo essa ferida está aberta, o bálsamo que o próprio Cristo não somente tem, mas ele é o verdadeiro bálsamo, o bálsamo que é Jesus, é tudo, é o suficiente para poder curar as tuas feridas, as minhas feridas, as nossas feridas. E então, Jesus, além de ter se preocupado com as necessidades de saúde daquela multidão, ele, além de ter dado bênçãos nesse aspecto, ele ainda se preocupou com outro detalhe. O dia descambava, a tarde se aproximava, mas Jesus ainda sentiu compaixão no sentido de não deixar aquela multidão sair dali sem antes se alimentar, porque Jesus sabia que a grande maioria deles haviam caminhado muitos quilômetros para estar até ali. E detalhe, a multidão caminhou muitos quilômetros, a gente não sabe quantos quilômetros, mas elas caminharam a pé para estar com Jesus. Temos medido esforços para estar perto de Jesus? Se fosse necessário caminhar quilômetros, quantos quilômetros estaríamos dispostos a caminhar para estar com Jesus, para ouvir dos lábios de Jesus as mensagens que não têm preço? Aliás, mensagens que curam, mensagens que salvam, mensagens que traz paz de espírito. O mundo está cheio de mensagens podres, de mensagens que destroem, que em nada edificam. Mas Jesus
Ele é o pão da vida. Ele restaura, Ele fala ao nosso coração, Ele alimenta a nossa sede, a nossa fome espiritual, bem como também física. E então, Ele fala com Felipe para que providencie pão para a multidão. E agora Felipe fala, mas 200 denários, de que vai adiantar dinheiro na mão se não vamos conseguir pão o bastante para essa multidão? E eu fico pensando, nossa, Felipe estava todos os dias com Jesus. Quantos inumeráveis milagres ele vira Jesus fazer, inclusive naquela tarde, quantos milagres Jesus tinha feito ali, curando tantos da multidão. Para agora Felipe parece que de certa forma demonstrar incredulidade, se esquecendo de que o Deus dos milagres estava ali com ele presencialmente e que ainda que ele trouxesse poucos pães da cidade, Jesus é o próprio pão da vida. Ele é o poder, ele não somente tem, ele é o poder e ele pode transformar em abundância aquilo que é tão pouco. E diz lá o Evangelho de João, capítulo 6, que Jesus falou assim com Felipe para experimentá-lo, para ver a fé dele, para ver qual seria a reação dele. Sabe, às vezes estamos passando por sofrimentos porque, no mínimo, Jesus está querendo nos experimentar. É certo que Ele está querendo medir a nossa fé. Está esperando para ver qual vai ser a nossa reação diante de tais circunstâncias. E Ele espera que a nossa reação seja atitude de fé. Seja daquela atitude que se prostra aos pés do Mestre, que entrega os problemas para Ele e que não fala mais sobre o assunto e que descansa a respeito do assunto porque já foi entregue para aquele que é poderoso o bastante, o suficiente para solucionar o problema. Mas parece que Felipe ainda não havia entendido, não havia compreendido. E então alguém ali descobre que um rapazinho no meio da multidão tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Só isso, mais nada. Mas esses pães foram apresentados àquele que pode todas as coisas. Então Jesus multiplicou aqueles pães e colocou os pães nas mãos dos discípulos para que os discípulos distribuíssem os pães. E Jesus então ordenou para que a multidão se assentasse na relva. E em seguida os discípulos começaram a distribuir os pães. Encontramos aqui tantas lições, mas pena que o objetivo é falar pouco para que muito fique cravado em seu coração. E então, Jesus mostra ali que o Senhor dos Milagres estava presente. Então, por isso ele multiplicou os pães. Mas não havia necessidade de Jesus colocar o pão na mão da multidão, porque a missão ele havia comissionado aos discípulos, porque os discípulos já haviam aprendido sobre o pão da vida e agora cabia aos discípulos repartir o conhecimento. Então, entregou na mão dos discípulos o pão, porque aquilo que o homem pode fazer, Jesus não faz. Jesus tinha consigo o poder para multiplicar os pães, então ele o fez. Agora os discípulos podiam muito bem distribuir. Então Jesus colocou nas mãos dos discípulos os pães para que os discípulos distribuíssem. Sabe, Jesus nunca vai fazer aquilo que você pode fazer. Quando ele mandou a multidão se sentar à relva, é porque Jesus queria colocar mais bênçãos na mão da multidão. Quando Jesus mandar você se assentar, em outras palavras, está falando, filho, você só vai receber a bênção quando você aprender a sentar e descansar em mim. Quando você estiver assentado, ou seja, quando você estiver descansando, quando você aprender o que é descansar em mim, aprender o que é confiar em mim, aí sim as bênçãos serão colocadas em suas mãos. Jesus mandou a multidão se assentar, e então depois é que a multidão recebeu nas mãos o pão para se alimentar. Jesus, ele tem bênçãos para você, mas ele espera que primeiro você exercite a fé e descanse nele. E então, tão logo você aprenda a confiar e a descansar nele, ele virá
e colocará em tuas mãos, em tua casa, em tua vida, em tua família, as bênçãos que você tanto deseja receber e tanto necessita receber. Amém.